E aí, pessoal, beleza? Alisson falando. Eu estou agora aqui na PUC, e a minha ideia, na verdade, eu poderia estar em casa, eu ia gravar um vídeo agora bem interessante que já estou marcado para gravar ele faz um tempo, mas eu queria refletir um pouco sobre um vídeo que eu acabei de assistir do Alexandre Porto, em que ele fala sobre o futuro do libertarianismo. E eu acho que, para além do libertarianismo, que é a área dele, temos várias lições ali que nós podemos tirar sobre como a sociedade em geral funciona e como as nossas opiniões políticas, nossas pretensões ideológicas, elas dialogam com o mundo, né, e como a gente pode influenciar de fato pessoas a partir das nossas ideias, né. O Alexandre Porto fala que ele tinha há um bom tempo já a ideia misesiana, né, que foi formulada pelo Mises, embora seja muito anterior, seja uma ideia moderna, né, de que a gente pode mudar a realidade por meio das ideias, por meio do debate, por meio da racionalidade, por meio de boas razões, bons motivos, né. Que isso é formulado pela frase do Mises, né, de que ideias e apenas ideias podem iluminar a escuridão, né. O que é basicamente um jeito de dizer que, se nós pontuarmos direitinho as nossas ideias, se nós divulgarmos direitinho aquilo que nós acreditamos, nós vamos convencer mentes, e essas mentes estarão do nosso lado para uma mudança da sociedade, para uma mudança do mundo. Isso é em certa medida verdade. Eu acho que isso é até aplicado na sociologia, pelo menos se a gente for levar em conta a análise weberiana do Max Weber, né, sobre as origens do capital e a riqueza protestante. Eu esqueci o nome do livro dele. Uma análise de como os diferentes povos nas Américas se desenvolveram, né? Temos ali o padrão americano de desenvolvimento, que tem toda uma história, que tem até guerra civil interna, né, das 13 federações disputando o território, né, pessoas fugindo do Reino Britânico, né, Reino Unido, enfim, por conta de perseguição religiosa, né? E esses tipos protestantes que chegaram aqui nas Américas, na América do Norte, queriam ter a paz deles e também não queriam pagar impostos para a Inglaterra. Então aconteceu todo um massacre social, digamos assim, bastante desordem, teve bastante caos nos Estados Unidos, até que a ordem começou a se estabelecer por meio de alguns acordos, né, que chegaram por fim ao estabelecimento aí de uma Constituição americana, né, que agregasse todos os estados, né, as federações, né. Isso passou por muita treta, né, que tinha todo um mote idealista por trás, né, que era um mote protestante e, portanto, capitalista, no sentido de que são afeitos às riquezas, eles não veem problemas em fazer lucros, né. Aqui no Brasil, nas Américas em geral, pelo menos aqui na América Central até a América do Sul, América Latina, né, as coisas foram bem diferentes. Nós tivemos lideranças católicas, nós tivemos, pelo menos aqui no Brasil, né, parte da construção da nossa cultura, da nossa sociedade é devido aos portugueses e italianos, e também aqui no sul tem os alemães também, né, e sempre foi de uma forma um pouco mais centralizada, né. Temos o papel do Estado bastante atuante, né. Não teve tantos conflitos, claro, teve conflitos, mas não teve tantas disputas por soberania de agregados políticos, né, como eram as federações na América do Norte, né. Então nós temos duas coisas, né, uma mudança de mentalidade, um fator ideal, né, da questão das ideias, que é o que o Weber analisa, né, que temos ali os protestantes com ideias afeitas aos lucros, e isso ajudou bastante a consolidar uma democracia capitalista bastante eficiente nos Estados Unidos. E temos aqui no Brasil, por exemplo, um ideário mais católico que via o lucro mais como um pecado, né? Ou seja, as ideias determinaram a materialidade nessa análise weberiana. Só que o que eu acho que o Porto traz, que é bastante verdade no vídeo dele, é o fato de que, bom, no fim das contas, as ideias elas têm um papel bastante fundamental até algum ponto. Chega um ponto em que as ideias elas simplesmente param de oferecer o impacto social que elas poderiam, né? Que é o caso das revoluções, Revolução Americana, por exemplo, né? Que ali na escrita da Constituição Americana,
com as suas sei lá quantas emendas, né, sendo a primeira da liberdade de expressão, justamente para exprimir ideias. O que acabou o que acabou acontecendo foi que em algum momento aquelas ideias se esgotaram e agora basta a gente preservar aquilo, né? Não tem nem por que divulgar o valor dessas ideias, elas estão dadas, elas são meio fatos daquela sociedade, e muitas pessoas não entendem esses fatos, elas simplesmente performam esses fatos, elas estão ali simplesmente vivenciando aquilo que está estabelecido por aquela cultura, né? Mas elas não entendem direito quais são os fundamentos racionais por trás desse estabelecimento. Às vezes pode não ser o caso de haver um grande fundamento racional último, mas no fim das contas aquilo lá, aquela constituição, ela é redutível a ideias, né? Só como o Porto fala, e eu concordo em certa medida, é que em algum momento a ideia se esgota, ou seja, a gente já atingiu aquela ideia como uma ideia suficiente, se não necessária ou então ultimamente verdadeira, né? Em última instância é a ideia que é a verdade, digamos assim, né? Pode não ser o caso, muitas vezes a gente não vai estar do lado da verdade e é muito difícil saber se a gente está ou não, né? Claro que podemos identificar alguns padrões aí e descobrir qual é o lado da verdade. De toda forma, em algum momento, depois que a gente já teve acesso a essa verdade, bom, o que nos resta é fazer o quê? Defender essa verdade das objeções, atacar outras pessoas que estão tendo outras ideias, não outras pessoas, mas atacar as ideias delas, né? Porque no fim das contas é tudo uma guerra de narrativas e parece que não vai muito além disso. Parece que no fim das contas, bom, a gente pode estudar, pode tentar reavaliar nossas ideias o tempo todo, encontrar as objeções, mas se a gente já atingiu uma ideia cujas objeções a elas, as melhores objeções a elas, não são tão boas a ponto de desmerecer aquela ideia, a gente consegue sobreviver com aquela ideia. Aquela ideia é útil, aquela ideia é um referente aproximativo da realidade que nos permite viver bem, viver em relativa harmonia, né? Que é o caso, por exemplo, que ao meu ver, né, é o caso do utilitarismo. Claro que ele não prevê uma harmonia no sentido de direito natural, jurídico, como a gente poderia gostar de que fosse estabelecido numa sociedade. Ainda assim é uma ideia que se aplica, é uma ideia que dá para viver com ela e dá para comprar as consequências dela, né? A questão então passa a ser, bom, parece que o que me resta é divulgar essa ideia para convencer mais pessoas, quem sabe? E aí, convencendo mais e mais pessoas, nós temos talvez a formulação, a geração de uma massa crítica que está disposta a mudar algum fator, algum elemento da realidade que, de certa forma, comprove, no fim das contas, a necessidade da nossa ideia, porque, em termos consequenciais, essa mudança acabou melhorando as coisas, né, para os lados envolvidos no geral, né? Ou então acabou sendo justa, ainda que feriu algum dos lados. Então, em última instância, é isso que nós temos. Chegamos às ideias e agora vamos divulgá-las, né? Que é o que fazem os think tanks, né? Como Students for Liberty, do qual eu sou um coordenador, embora eu não seja muito presente, né? E também outros movimentos suprapartidários, como o próprio Livres, né? Então, as ideias já estão ali, nós já temos os nossos princípios, agora nós precisamos divulgá-los. Só que em muitas instâncias, um intelectual ele não está muito interessado em ficar divulgando as ideias, ele pode estar interessado em debater ou o que for. Talvez ele não esteja interessado em fazer esse trabalho que a gente tem feito aqui no YouTube de trazer ideias filosóficas, fundamentos e raciocínios lógicos para discussão pública, né? Talvez muitos intelectuais não estejam interessados nisso, eles preferem ficar aqui na PUC estudando nos seus departamentos e vai da preferência de cada um. Ainda assim, aqueles intelectuais que resolvem bater de frente com as opiniões públicas, resolvem dizer o que eles pensam, quais os fundamentos que eles têm para defenderem o que defendem, ainda assim eles vão sofrer, digamos, certos desincentivos para fazer o que fazem, certos desestímulos para continuar defendendo o que defendem. Que é o caso que o próprio Alexandre Porto já fez um vídeo falando da condição do Paulo Cogos, que ele não é muito levado a sério, ou o que for, talvez pelo trejeito dele, por se ter Asperger, né, que é um tipo de autismo, e ter todo um jeito estranho, talvez memético, que o pessoal faz muito meme dele, né,
Mas em última instância o raciocínio dele é um raciocínio de intelectual, uma pessoa que tem razões e quer expô-las. Claro, não estou dizendo que todo intelectual é bom por ser intelectual, não, nada disso, né? Mas ele vive uma vida intelectual, ele tenta justificar a sua existência frente a boas razões, né, para viver em sociedade e para tentar atingir algum bem último ou o que for, né? Então cada um com a sua própria concepção geral de um bem último. E aí quando o teu trabalho passa a ser o de divulgar essas ideias, de fazer essa divulgação científica ou divulgação filosófica, como queiram chamar, acaba que nós ficamos bastante limitados ao objetivo. O objetivo é convencer mais pessoas, trazer mais pessoas para o nosso lado, porque a gente acredita que é o lado certo, e no fim das contas as pessoas preferem ficar vendo vídeo do Felipe Neto ou do Lucas Neto na banheira de Nutella ou o que for, porque, bem, são as massas querem curtir o tempo delas fazendo coisas que agradam. Eu não vou dizer que elas estão erradas por isso, na verdade, eu acho que se a gente for coerente em termos de liberalismo, se a gente for aceitar a teoria do valor marginal decrescente, cada pessoa vai seguir o seu interesse e, no fim das contas, não existe assim exatamente um grande parâmetro pelo qual julgar se o interesse da pessoa é certo ou errado. No fim das contas, é apenas um interesse, é uma motivação que a pessoa tem para seguir a vida e ela vai atrás daquilo. Tudo isso, seja fútil como o Lucas Neto, seja super necessário, como talvez uma grande tecnologia disruptiva aí no mercado, né? No fim das contas, tudo isso colabora para a geração de valor na sociedade. Só que o tipo de valor que o intelectual está buscando é um valor intelectual. É um valor que ele acredita de suma importância para organizar a sociedade em termos de fundamentação racional dessa sociedade, né? Até mesmo o intelectual que é antirracionalista, ele quer uma fundamentação racional, né? Uma coisa é ser racional, outra coisa é ser racionalista, né? Ou ser empirista, ou criticista, ou o que for, né? O que nós temos é simplesmente uma motivação, que é uma motivação antes de ser racional, antes de ser do convencimento do nosso próprio intelecto, é uma motivação muitas vezes a surgida das nossas paixões, como diria o David Hume, né? Que diz que a racionalidade é uma espécie de paixão calma, né? Ou seja, as paixões sempre estão aqui. Quando eu estou fazendo esse vídeo, eu estou demonstrando minhas paixões. Então a diferença é que o intelectual tem um tipo específico de paixão que faz com que ele trate desses assuntos de uma forma um pouco não convencional para a maioria das pessoas, porque muito poucas pessoas são intelectuais nesse sentido de comprometimento lógico, ontológico talvez, um comprometimento epistêmico com determinados conteúdos ou com determinadas razões, né? Que levam muitos intelectuais a não serem hipócritas. Ou seja, um cara que chega, por exemplo, à conclusão de que o veganismo está certo, a conclusão de que os animais merecem direitos, ele tem boas razões para não ser hipócrita. Ou seja, eles podem até se sentir mal se ele comer carne, por exemplo, né? Então as razões, as ideias, elas acabam iluminando a escuridão no sentido de que elas mudam o nosso comportamento, né? Elas nos dão uma direção para agir, né? Porque se tu está num ambiente escuro e a ideia significa luz, né? E esse ambiente de repente tem uma luz indicando algum lugar, tu vai para aquele lugar, é a famosa luz no fim do túnel, né? Então o que nós temos aqui é uma boa analogia para o fato das ideias. As ideias acabam iluminando o caminho e a gente vai atrás delas, né? Então se a gente tem um tipo de ideia, uma ideia específica embutida na nossa cabeça, a gente vai seguir ela na prática. Então a teoria se transforma em prática por convencimento racional, né? Só que daí de repente, que é o problema do Porto, né? É o problema de muitos libertários, é o problema de muitos liberais, e o problema que até de muitos marxistas, pessoas que simplesmente têm as ideias que elas acreditam serem certas, mas que elas desestimulam, porque elas não veem resultado. A gente não parece colher resultados, né? E isso vai para tudo na vida, no fim das contas, é um fator humano, né? Porque a gente tem uma vida limitada em termos de anos, né? Não vamos viver muito tempo. E o que a gente espera, pelo menos, é colher alguma satisfação relativamente direta ou indireta, mas que a gente consegue perceber, né?
a gente consegue colher alguma coisa que é uma retribuição àquilo que a gente está fazendo, né? Então, no fim das contas, acaba surgindo uma espécie de peso moral sobre o que a gente está fazendo e que acaba talvez diminuindo a intensidade dessa luz, que é essa ideia no fim do túnel, né? Ou seja, aquela ideia vai sendo apagada da nossa própria aspiração. Não é que a gente deixou de acreditar nela, é simplesmente que a gente não está mais com aquele peso, com aquela motivação para fazer aquilo acontecer. E aí muitas pessoas, por exemplo, desistem, intelectuais acabam desistindo do YouTube porque não estão mais abrindo um canal muito minoritário, o que for, mas porque não está dando aquele retorno que o próprio intelectual julga ser um retorno que deveria, que é um retorno que é devido, né? Mas é aquilo, no fim das contas, a gente não, as preferências das pessoas não dependem daquilo que a gente acha que é certo para as pessoas. As pessoas vão decidir isso por si mesmas. E paciência. Se no fim das contas nós não conseguirmos convencer os outros de que o que a gente está dizendo merece ser ouvido, que o que a gente está dizendo vale a pena. Então, só nos resta ou desligar a câmera, ou, sei lá, deixar o futuro para acontecer, qualquer coisa que for, e será, né? Então, se de certa forma talvez o futuro do libertarianismo não dependa mais das ideias, e somente das ideias, mas da tecnologia disruptiva, da prática, né, da competência sem compreensão. Se no fim das contas a compreensão ela acaba ficando para trás, a ideia em seu sentido racional, em seu sentido epistêmico estruturado, se ela fica para trás, bom, ainda assim a gente consegue viver com ela sem entendê-la. E aí a gente volta ao que eu falei no início sobre os pais fundadores dos Estados Unidos. Eles tinham as razões para fazer o que fizeram, mas agora os americanos estão colhendo os frutos dessas razões, sem necessariamente entender qual é que é daquela primeira emenda, daquela segunda, até da 13ª. Mas eles conseguem viver com a ideia, iluminando embora apenas instrumentalmente, embora apenas pavimentando a prática. Mas o convencimento, bem, ele parece ficar para trás, ele parece deixar de ser desnecessário, ele acaba virando uma espécie de entretenimento, um entretenimento que a gente pode competir em termos de igual para igual, dependendo da preferência de cada um, com entretenimento de banheira de Nutella, num canal de cara com 10 milhões de inscritos. Então, é basicamente essa minha reflexão de hoje. A breve, acabei não fazendo o vídeo que eu tinha que fazer aqui, infelizmente, vou fazer ainda essa semana. Mas é aquilo, quando a gente tem as ideias, a gente quer defender as ideias, mas a gente não tem incentivo para continuar, porque a gente estuda, a gente tenta passar, e aquilo não dá retorno, a gente tem que se vender. Eu, por exemplo, fiz até um vídeo de unboxing para ver se eu consegui algum público, eu consegui menos do que eu esperava, até, muito menos. E é aquela coisa, a gente troca quantidade por qualidade, saber nivelar isso é muito difícil. O próprio Castanhari lá do Nostalgia sabe disso. Então, ou a gente se vende e ganha fama, ou a gente defende as ideias certas e morre como alguma pessoa que escreveu os textos aí. Então, é isso, pessoal. A gente se fala. Abraço.